aí galera, boa tarde. Respondendo algumas perguntas aí do Sport News Piauí, né? A primeira pergunta dele, ele está perguntando o que mais me chamou a atenção ao ver o garotinho e começar a filmar a cena, né? Na verdade, quem viu inicialmente foi meu pai, minha namorada e meus amigos, né? Ele ia passando na rua e ofereceu o cremosinho. E meu pai, ele se sensibilizou com aquilo, né? E aí, quando eu cheguei na porta, eu vi aquela cena e meus amigos já estavam repartindo o pão, né? Um pão recheado que estavam comendo na mesa com o garoto, e simplesmente meu pai começou a fazer perguntas para ele, qual era a idade dele, etc. E ele começou a falar e aquilo começou a comover todo mundo que estava presente. Então, a gente começou a interagir e sentir o que aquele garoto estava querendo transmitir pra gente, né? E aí foi quando meu pai falou, olha, isso devia estar sendo filmado. E aí eu peguei o celular e comecei a filmar e comecei a refazer as perguntas, né? Foi onde ele se sentiu mais travado, um pouco mais retraído, mas respondeu algumas coisas. E naturalmente aconteceu aquilo ali, entendeu? Realmente foi um momento que marcou. Segunda pergunta, na sua infância você já teve que passar por momentos assim para poder ajudar sua família? O que mais mexeu com você, o que mais tocou o seu coração em querer ajudar aquele garotinho? É como eu estou dizendo, eu particularmente na minha infância eu nunca passei por isso, né? Sempre tive meus pais que sempre me deu condições para sobreviver, para se alimentar, estudar em colégio particular. E por muitas vezes nós, crianças que passa por isso, que tem essa oportunidade de vida, né, que tem uns pais que podem dar tudo pela gente, às vezes a gente não consegue enxergar e compreender as oportunidades da vida que aquele rapaz não está tendo. Mas pela região que eu moro, mas por conviver com pessoas no meio futebolístico, que tem pessoas classe média, alta e baixa, porque eu não sou classe alta, certo? Eu sou uma classe média baixa, né? Mas tem gente que está muito abaixo, e isso é uma coisa que não faz um sentido de vida. É muito complicado se você se perguntar por que aquela pessoa está passando fome e está ao meu lado. Se eu posso doar um alimento para ele, se tudo que eu posso comer, ele também pode comer. Então, isso são perguntas que eu sempre me fiz essa pergunta, eu sempre me policiei diante disso. Então, eu nunca passei essa necessidade. Já meus pais, sim. Meus pais já passou essa necessidade, né? Inclusive, meu pai teve uma infância bastante sofrida e dolorida, né? E acredito eu que foi o que mais tocou e ele se sensibilizou nele, foi isso. A terceira pergunta é: o que você aprendeu com esse garotinho e tentou levar para seu público na sua postagem? Você vai levar para a vida toda aquele momento que você teve com ele? Na verdade, eu não esperava essa repercussão toda. Não esperava. Como foi meu pai que pediu para eu fazer o vídeo, eu fiz o vídeo e simplesmente não esperava essa repercussão toda. E aquele vídeo, o que ele transmite ao público? Ele transmite um choque de realidade, um tapa na cara da sociedade. Quantas vezes eu e você não reclamamos da vida e nós temos tudo? Quantas vezes a gente não reclama do próprio arroz que a gente come e tem gente que não tem nada? Isso aí eu aprendi na minha vida. Essa frase não vai sair da minha cabeça mais nunca. Não há uma situação tão ruim na nossa vida que não possa ser piorada. Sempre, se está ruim, não reclama, porque pode piorar. Então, essa mensagem, esse vídeo, ele foi tão puro, tão verdadeiro, que chocou mesmo, comoveu as pessoas. Então, acredito que foi um choque, um tapa na cara da sociedade para muitas pessoas que precisavam desse vídeo. Quarta pergunta: no vídeo que você fala que pretende conhecer a família do garoto, você vai até a casa dele, você conhece a família dele, fala um pouco da reação da mãe dele quando soube que você iria ajudar comprando todos os jeans, juntamente com seus colegas que estavam ali no momento. Bom, ali
na hora do vídeo, eu fiz um pequeno teste com ele, né? Saber se ele estava falando a verdade, querendo ou não. Hoje nós vivemos numa sociedade onde a desconfiança, ela vem naturalmente dentro da gente. E na hora eu comecei a puxar, fazia perguntas, e ele falava numa firmeza, numa tranquilidade. E aí eu falava, ó, pois eu vou na sua casa com você, posso ir, você aceita ajuda? Ele, sim, aceito. E fui nessa mesma hora, após o vídeo, quando ele começou a chorar, eu parei de gravar, porque eu preferia guardar aquele momento pra mim. E aí quando a gente foi até a casa dele, quando nós chegamos lá, e aí simplesmente eu vi a situação dos pais. O pai estava saindo para a igreja, né? Estava com a Bíblia na mão, a mãe dele estava de resguardo, porque tem uma criança com 20 dias. E aí ele começou a contar a situação, que esse rapazinho, o filho de 10 anos, é o mais velho, que ele vende fruta, né, mas está sem mercadoria, e que a mãe está de resguardo, está cuidando do nenenzinho, tem os outros filhos. São 5 filhos, sendo que um é autista, né? Então, cara, é uma situação que realmente comoveu. Eu fui com minha namorada lá ontem à noite, e aí chocou mesmo. É complicado a gente até falar disso, porque, cara, ele mora tão próximo de mim, mas a distância de realidade está diferente, cara. E eu não consigo ficar feliz vendo uma pessoa que não está feliz. Isso pra mim me toca, me machuca, me incomoda. E acredito que incomodou muita gente, por isso que deu essa repercussão toda, entendeu? Hoje pela manhã eu voltei na casa deles, né, para tirar algumas conclusões, porque muitas pessoas se pronunciaram em ajudar, mas não sabiam de que forma, em que ajudar. E aí foi quando as pessoas começaram, procura saber. Ao chegar lá, eu fiz a pergunta, né? Olha, as pessoas querem saber o que você mais precisa, para de imediato os dois responderem na mesma hora, uma casa, um lar. Aí eu disse, como assim? E essa aqui? Eles não, é aluguel, tá atrasado, tem contas, a gente está sem mercadoria para vender, só ele saindo para vender um din-din. Ele disse que está conseguindo um emprego, se não me engano, na Ambev, né? Não me recordo bem o que ele falou, mas a pandemia e a esposa dele está de resguardo, está operada, é muito complicado. Então, eles receberam o auxílio emergencial, né? Com o auxílio emergencial, ela disse para mim que chegou a comprar um berço para o bebezinho e comprou a televisão para os filhos assistir às aulas, que agora está sendo online, né? E querendo ou não, de uma forma ou de outra, isso já tira do alimento, já tira da água, da luz e etc. E, cara, isso comoveu muito. Esse novo vídeo que eu fiz, que eu postei no feed, fala justamente tudo sobre isso aí. E, cara, eu não sou melhor que ninguém, eu não sou mais que ninguém. Somos todos seres humanos, é carne, tem o sangue, sabe? Isso não existe raça, crença ou cor. Que a gente tem que fazer, nós somos brasileiros, nós vamos ajudar da maneira que a gente pode, mas vamos ajudar. E espero, cara, que isso, sabe, chegue para o planeta inteiro e ver o exemplo daquele garoto de apenas 10 anos tendo a responsabilidade de sustentar a família, vendendo cremosinho. Espetáculo, aquele menino é fantástico. Espero que um dia eu veja ele, sabe, e ele esteja assim, ó, aquele muito acima, que ele consiga realizar todos os sonhos dele e da família dele. Eu fico sem palavras porque a gente se emociona com a situação. A gente sabe eu não consigo entender como tem gente que tem tão pouco e outros tem tão muito. É isso que eu digo para vocês políticos. Se vocês precisassem do SUS, se vocês precisassem de uma escola pública, vocês ou seus filhos, vocês iam entender a situação que a gente passa hoje. Pedir paz, que Deus acompanhe. Espero que eu tenha falado bacana aí no vídeo. Valeu.